Saudações a todos. Dá até para fazer aqui um meme rápido a respeito de que naquele gráfico, solta ele de novo. Aquele gráfico nós temos o TDAH, o autismo e as altas habilidades superdotação. E dá para fazer um meme em cima disso de que enquanto o autismo é uma deficiência com diversos direitos previstos em lei, o TDAH ele tem medicação a respeito, ele tem um tratamento, é possível lidar com isso de uma forma medicamentosa. Porém, altas habilidades e superdotação está esquecido completamente, negligenciado. E é hoje que eu quero falar disso. Altas habilidades e superdotação. Ser inteligente não é tão bom quanto as pessoas pensam que é. Roda a vinheta. Bom, para começo de conversa, quando eu fiz os meus processos, as minhas sessões a respeito da investigação sobre autismo, constou-se que eu tenho 119 pontos de QI, mas na parte lógica e espacial, visual, eu cheguei a marcar 126 pontos. A nota de corte para superdotação, vamos pôr assim, é 130 ou mais. Isso, de certa forma, é o que explica eu conseguir ter essa metacognição a respeito de quem eu sou, o que eu faço e tentando ajudar as pessoas com relação a isso. Mas é claro que ninguém melhor do que a minha própria mente para explicar o que é metacognição, né? Ah, sim, a metacognição nada mais é do que quando você sai do corpo. É como se você estivesse do lado de fora olhando tudo o que está acontecendo na sua mente, lá dentro da sua cabeça. É você ver a si mesmo se comportando e fazendo as coisas, criticando a si mesmo e, claro, buscando melhorar com essas informações. Pois é, vocês ouviram o homem, que é a minha mente. Então a metacognição nada mais é do que isso. É a forma de ver o mundo do lado de fora. E no caso, o que me proporciona isso é a parte de altas habilidades e superdotação. No caso, não tanto superdotação, mas altas habilidades. Então eu consigo compensar, de certo modo, ser um autista nível 2 de suporte com um QI muito alto. Que isso significa que eu vou usar de métodos, eu vou buscar alternativas, formas de compensar a deficiência do autismo de uma forma que se torne socialmente suportável. Então eu achei até engraçado perceber que quando eu estava concluindo as sessões que a neuropsicóloga já me deu o laudo de autista nível 2 de suporte, eu já tinha adaptado a minha vida em torno de ser um autista sem perceber. Então eu já não saía de casa, eu já não vou em festas, eu já não vou em aniversários, eu já não vou pra balada, pra bar, eu não faço questão de ficar interagindo socialmente com clientes sem necessidade, reuniões de negócios eu tento fazer online porque presencial me cansa, me estressa. Hoje tudo isso faz sentido, a minha vida já orbitou em torno de ser um autista sem perceber. Eu só dei um nome pro que eu sempre fui. Aí ficou mais claro, ficou mais óbvio. Mas o ponto interessante é que a superdotação ela não é tão benéfica quanto a gente pensa. Eu mesmo tinha um grande preconceito com superdotação. Quando eu comecei a fazer sessões com a neuropsicóloga, eu pensava comigo, cara, eu posso ser muita coisa. Pode aparecer aqui borderline, bipolaridade, autista, TDAH, não interessa. Eu só não quero que dê positivo para superdotação. Porque eu tive muito preconceito de que a superdotação é o gênio que vai ser milionário e os caramba. Quem aqui está assistindo esse vídeo não pensa a mesma coisa? Ah, o cara superdotado é nível Sheldon Cooper do The Big Bang Theory. Apesar de autista, não laudado, né, mas ele tem traços muito fortes de autismo. Ele é um gênio, cara. Ele chegou a pegar um PhD, o cara é absurdo de inteligente. Mas esse bônus da inteligência do superdotado
ele tem um ônus muito grande por trás, que se o superdotado não toma cuidado, ele sofre. Eu não posso dizer com plenas convicções que eu entendo a sensação, porque eu já lidei muito bem com tudo isso que eu vou mencionar. Mas conversando com outros amigos meus que têm superdotação, que são essencialmente superdotados, que eles têm uma inteligência muito acima da média, ao ponto de que eu sofro para acompanhar eles nas conversas, e eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. E esses amigos, na prática, enquanto eu conversava com eles e discutia esses traços, essas evidências, essas situações comuns, isso que ocorre com pessoas superdotadas, elas confirmaram esses traços em comum. Apesar de superdotadas, é muito comum aqueles traços de TDAH, de querer mudar de foco muito rápido, porque o cérebro pensa muito rápido, então toda hora está fazendo alguma coisa, e às vezes não termina o que começa por isso, não por outras questões que já seriam um TDAH. Ou então entram em hiperfoco em quase qualquer assunto. Então qualquer conversa que você tem com um superdotado, ele vai entrar em hiperfoco naquilo e vai querer aprofundar o assunto, que é algo que os autistas gostam, de assuntos profundos, de ter aquele interesse especial esmiuçado ao limite. Só que o superdotado ele vai falar de qualquer assunto, ele vai ter uma dinâmica com qualquer coisa. Ah, vamos falar aqui de headphones, por exemplo. O superdotado ele vai a fundo, marcas, modelos, funcionamento, o que funciona melhor, dinâmica, conforto, é quase um vendedor. Então, é interessante observar isso. Mas todos eles falaram que dentre os traços que mais prejudicam, que é um traço de competitividade. Por quê? Por que é comum essa competitividade entre superdotados? Porque como o cérebro deles já é muito acelerado, vamos falar o bom português, é uma mente um pouco acima da média, então tudo parece que é muito fácil. Parece que navegar socialmente é muito fácil. É uma pessoa que, ao contrário de um autista, que sofre para ler emoções e entender sentimentos humanos, o superdotado ele consegue captar esses padrões, essas nuances e já usa aquilo em favor dele, já navega socialmente com facilidade. Então tudo acaba ficando muito fácil. E isso acaba deixando a vida tediosa, acaba perdendo a graça. Tipo, muitos superdotados sentem qual que é o sentido de eu existir, se é tudo tão simples, é tudo tão pueril. A sensação que passa, que eles descrevem, é de que são pessoas no ensino médio interagindo com crianças da pré-escola. O nível intelectual é muito grande, então eles acabam tendo que ou forçam a barra de fingir que estão no nível mais baixo intelectualmente para conseguir se encaixar. É mais uma máscara, tanto que eu já falei de máscaras aqui no canal, de ficar escondendo quem você verdadeiramente é. E aqueles que não mascaram, simplesmente vão se esconder, vão evitar socializar, parecido com o autista. Só que o autista ele não socializa porque ele estressa a parte sensorial, os nervos cansam, o cérebro cansa. E no caso do superdotado, ele pode não querer socializar porque ele não está com paciência Eu sei que isso vai soar muito rude, pelo amor de Deus, não é isso, mas a sensação para eles é de que não compensa lidar com pessoas com intelecto inferior ao deles. Mas por favor, não me levem a mal, isso não é uma questão de ego, orgulho, que eu sou inteligente, eu não tenho que lidar com pessoas de nível baixo. Não é isso, por favor. Não é isso. O ponto é, o modo que elas funcionam é 24 horas com o intelecto lá em cima. Então para e pensa, numa profissão, beleza, o cara vai desenrolar muito bem, ele vai trabalhar muito bem, ele vai falar muito bem. Mas quando você vê no social, no dia a dia, vamos ali trocar uma ideia num boteco, o cara vai achar até sem sentido, tipo, tem que ter um desafio, tem que ter uma motivação. Então o superdotado ele sofre nessa questão. E como se já não bastasse esse esforço gigante que o superdotado tem que ter para conseguir calibrar a própria inteligência para encaixar na sociedade, eles ainda sofrem a pressão de quem descobre que são superdotados. Ou seja,
a pessoa vira para ele e fala exatamente o que eu falei no começo do vídeo. Você é inteligente, então se vira sozinho, vai fazer dinheiro, vai ser milionário. Cria-se uma expectativa social de que todo mundo que é superdotado, todo mundo que é muito inteligente, se deu bem na vida e tudo mais. O que não é mentira. A gente sabe que muitas mentes intelectuais brilhantes do século XX são pessoas superdotadas. Mas você tem essa pressão social. E um superdotado que não tem consciência de como lidar com a parte social acha tudo muito fácil e negligencia esse cuidado, ele vai automaticamente se auto-sabotar, ele vai ter uma sensação de uma síndrome do impostor, de que ele é inteligente, mas a sociedade bota tanta pressão que a inteligência dele tem que se destacar acima de tudo e todos, que ele vai se sentir fraco. Às vezes ele vai se sentir até ignorante quanto à própria inteligência. E essa pressão atrapalha relacionamentos, atrapalha no trabalho, porque o chefe vai pensar, nossa, esse funcionário meu é superdotado, ele tem que me render por um 5. Ou num casamento, a esposa vai cobrar do cara, não, você tem que prover a nossa família tem que se dar bem na vida e boa, você tem a cabeça de um gênio. Vocês estão entendendo o impacto que isso causa na prática? Para muitos de vocês que vão assistir esse vídeo e pensar, eu queria ter esse nível de sofrimento, eu queria não me importar com isso e simplesmente ser superdotado, eu queria ter essa inteligência, essa facilidade de navegar o mundo. Só que muitos superdotados, a gente está esquecendo do que eles querem para si mesmos, a gente está tirando o direito de escolha deles. Muitas vezes o superdotado, justamente por ter essa mente acelerada e esse conhecimento de mundo amplo, o desejo dele é morar no mato e pescar peixe todo dia e ser um cara quase um ermitão. O senso de vida dele, o senso de existência dele é a tranquilidade, é completamente o oposto. Ele não quer entrar na corrida dos ratos e ser um trabalhador que vai fazer 12/36 ou 6, escala 6/1 e ralar pra caramba e ficar rico. Não, ele não quer estresse. Até porque muitos superdotados já vivem sob estresse, pela forma que o próprio cérebro funciona, de atento aos detalhes o tempo todo. Então o cara às vezes só quer sossego, ele quer o oposto, ele às vezes não quer usar tanto a mente dele justamente porque ele já sabe a complicação que isso traz. Então é algo que ele vai falar, não, esse esforço aqui não vale a pena, às vezes eu só quero ficar tranquilo. Você não pode tirar o direito da escolha de uma pessoa superdotada. Você não tem por que exigir dele isso, essa gana, essa vontade de ser rico. Às vezes o cara não pensa assim. O cara já tem a mente lá em cima, às vezes o cara tem uma visão de vida completamente oposta. Muito pelo contrário, às vezes o cara quer ajudar a humanidade de uma forma mais espiritual, com boas ações. Ele não quer ser necessariamente um bilionário da noite para o dia, desenvolver um produto milagroso ou desenvolver um serviço que todo mundo vai querer. Infelizmente, a sociedade que nós vivemos, que tudo é competitivo e todo mundo está correndo atrás do seu, é previsto que pessoas superdotadas façam isso também. Mas, voltando àquele gráfico que já está virando tatuagem aqui no canal, não é à toa que a superdotação e as altas habilidades estão aqui junto com os outros dois, o autismo e o TDAH. É uma neurodivergência, é uma pessoa diferente do resto. E provavelmente ela vai pensar diferente até mesmo na questão de trabalho, de fazer dinheiro. Mas é nessas nuances que você observa esse padrão da trilogia das três neurodivergências e o quão semelhantes elas são. A nuance que causa, a causa, motivo, razão e circunstância de certas atitudes, funcionamento cerebral, é completamente diferente um do outro. Mas na prática, para quem vê de fora, é um neurodivergente que se comporta tal qual. Tanto que muito tempo eu achei que as minhas altas habilidades tinham a ver com o autismo. Então, para mim, por exemplo, o autismo ele dá esse super foco, o monotropismo, eu faço uma coisa, eu tenho que fazer só aquilo, fico vidrado naquilo,
Só que aí o lado das altas habilidades é onde foca o potencial mental e é onde eu vou ser muito bom naquilo que eu focar. Então é onde eu resolvi um cubo mágico em 3 dias, o que eu achei até muito. Podia ter sido antes, mas eu não tava com muito tempo para quebrar a cabeça com ele. Mas é você agarrar ali, ficar e deixa o cérebro voar. Então você nota essas nuances, esses pormenores. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo, falou e até a próxima.